Expulsos da família, descubro o plano chocante para forçar o casamento do meu irmão em casa. A noite estava escura e pesada quando o portão da felicidade se fechou atrás de mim. Minha família, que um dia foi minha proteção, agora se tornara minha prisão. Despedida em meio a gritos e lágrimas, o peso da rejeição esmagou meu coração. O segredo obscuro ligado à minha mãe, que me fora sussurrado em meio a olhares acusadores, me fez perder tudo. Agora, sozinha em uma cidade pequena, os rostos estranhos e as ruas vazias pareciam me vigiar, como se cada passo que eu desse ecoasse um passado que não podia escapar. Foi em uma manhã chuvosa, enquanto tentava organizar o mínimo que restava da minha vida, que uma carta anônima chegou. O envelope, desgastado e amarelado, trazia uma caligrafia apressada. Dentro, palavras que teimavam como ácido. Lucas será forçado a se casar com a herdeira do Saldanha. Eles têm mais poder do que você imagina. Naquele momento, o mundo ao meu redor congelou. Meu irmão, meu único laço verdadeiro com o que um dia chamamos de família, seria arrastado para um casamento imposto por interesses obscuros, e aquele sobrenome reverberava em meu íntimo, ecoando uma história que ninguém se atrevia a contar. O coração disparou em minha garganta, como se o ar houvesse desaparecido. A pressão nas minhas têmporas aumentou. O inesperado se misturava à tensão que nunca deixara minha mente. Saldanha, os murmurinhos que ouvi sobre eles eram sussurros de terror e reverência. Uma família rica envolta em escândalos e alianças forçadas, sempre no cerne de intrigas. E agora, como um filme que se desenrola, eles queriam meu irmão. Eu me lembrava de Lucas, seu sorriso despreocupado, seus sonhos de liberdade e a paixão pela vida que eu mesma havia perdido. A ideia de que ele poderia ser encurralado por essa teia de ambições deixava um nó no meu estômago. A cidade, que antes parecia um labirinto, agora tinha um único ponto de fuga: descobrir como impedir isso. E se eu fosse realmente a chave? A adrenalina pulsava. Comecei a investigar, buscar respostas entre pessoas que por meses tinham me ignorado. Cada uma delas sussurrava segredos, cada olhada de lado uma nova pista. O cheiro do medo permanecia, mas a determinação ardia. E havia também Max, o amigo de infância de Lucas, sempre ao meu lado, mas nunca como um namorado. Nos últimos meses, percebi algo diferente em seu olhar, um amor secreto que me fez questionar tudo. Ele queria me ajudar, mas a dor de ser rejeitada pela própria família me fazia hesitar. Estava confusa e fragilizada, mas precisava agir. O futuro de Lucas e a esperança de reatar meus laços me empurravam para diante. Enquanto o mistério se desenrolava, um nó de incerteza se formava. Eu estava prestes a desbravar um caminho repleto de traições, revelações e a própria história da minha mãe, que agora precisava ser desenterrada. Porém, o que fazer quando os dilemas se entrelaçam e a linha entre proteger e expor se torna porrada? A noite caiu, e com ela, mais uma pista chegou. Uma foto antiga que trazia o olhar de minha mãe e logo ao lado, uma mulher do Saldanha. Todo o meu ser pulsou em uma lufada de ar. O que eu descobriria sobre meu passado pode mudar tudo, e eu tinha que saber. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A emoção ainda pulsava em meu peito quando a foto antiga deslizou pelas minhas mãos. O olhar da minha mãe e a mulher do Saldanha. Algo ali parecia errado, como se o universo estivesse pronto para desabar. O que eu descobriria mudaria tudo, e a certeza parecia escorregar dos meus dedos.
enquanto a chuva caía lá fora. Um barulho ensurdecedor ecoou pela casa velha onde eu estava. Um estrondo líquido, um vidro quebrando. O som partiu meu coração com um medo cortante. Meu instinto gritou que algo estava muito, muito errado. Saí do meu torpor e corri em direção à porta da frente, onde o barulho havia sido mais intenso. Quando abri a porta, o ar estava carregado de um misto de pânico e adrenalina. Uma cena horrenda se desenrolava diante de mim. Max, meu amigo de infância, estava agachado no chão, cercado por homens altos e ameaçadores. Um deles segurava Lucas, seu corpo preso, a expressão em seu rosto uma mistura de confusão e medo. O que estava acontecendo? Max! Gritei, sentindo meu coração saltar, mas a única resposta foi o eco do meu próprio desespero. Os homens se viraram para mim. Os rostos eram sombras impiedosas, e um deles, um cara de olhar afiado, disse: "Você não sabe quando parar, não é? A última escolha de sua mãe está prestes a se repetir." O quê? As palavras cortaram o ar como uma faca. O passado da minha mãe? O que isso tinha a ver com a busca por Lucas? Eu não tinha ideia do que eles queriam, mas o desespero por dentro me dizia que era algo cruel. E aí tudo virou um turbilhão de vozes, gritos, e a adrenalina começava a ficar indomável. Sentia o nó na garganta, o medo batendo. À minha porta, Max, lutando contra os homens, olhou para mim e gritou: "Não! Fica longe!" O que ele estava fazendo? Não importava o que aqueles homens quisessem. Eu precisava proteger meu irmão. Um impulso fervoroso tomou conta de mim. Sabia que não podia ficar parada. Então, busquei algo perto de mim. Um pedaço de vidro da foto. Algo que me desse forças. "Soltem o meu irmão!" Eu gritei, utilizando toda a coragem que me restava. Eles pararam por um momento. Fizeram uma pausa. O silêncio se instalou. E então eu vi uma marca na mão do cara mais alto. Um emblema que eu reconheci de algum lugar. O mesmo que estava na carta. Os Saldanha não apenas ameaçavam Lucas. Eles estavam diretamente envolvidos nisso tudo. O homem olhou para a marca e depois para mim, como se a ficha estivesse caindo. E então ele disse: "Você é como sua mãe. Se apaixonou pela ideia da liberdade, mas no fim, todos nós pertencemos a alguém, não é mesmo?" O meu mundo começou a girar. O que ele estava insinuando? Antes que eu pudesse processar isso, mais um grito. A mulher do Saldanha, que havia visto na foto, apareceu, agora em carne e osso. A tensão no ar era palpável. Ela segurava um pedaço de papel amassado, com uma expressão que misturava satisfação e raiva. "Eu sou a chave para tudo isso", disse a mulher, aproximando-se. Com passos firmes, eu senti a certeza cruel em suas palavras. E se esta mulher, esta estranha que agora se aproximava, trouxesse a verdade que eu jamais poderia imaginar? A confusão tomou conta de mim. O passado da minha mãe, a ameaça contra meu irmão. Tudo isso se interligava, mais do que eu podia compreender. Eu não sabia se deveria correr, lutar ou simplesmente desmaiar. O pânico e a curiosidade se chocavam dentro de mim. E no centro disso tudo, o olhar tenso de Lucas, implorando por resposta. E assim, cercada por homens ameaçadores e verdades secretas, eu soube que havia uma história muito maior em jogo, e que de alguma forma eu fazia parte disso. Estava à beira do abismo, e o que estava prestes a acontecer poderia mudar não apenas o futuro de Lucas, mas o meu também. O que eu descobriria em seguida? O olhar da mulher do Saldanha queimava como fogo, e suas palavras reverberavam em meu cérebro. A ideia de que tudo o que eu conhecia poderia ser uma grande mentira me deixava tonta. Eu olhei para Lucas, seu rosto pálido e uma expressão que parecia suplicar por ajuda. Era como se o mundo estivesse desabando ao nosso redor. E então tudo aconteceu em questão de segundos. Um grito cortou o ar. Era Max. Ele lutava, tentando se desvencilhar das garras dos homens. Mas no caos, algo inesperado aconteceu. O homem mais alto, aquele com o olhar afiado, fez um movimento brusco e, em um ato de desespero,
e empurrou Lucas em minha direção. Com um impacto brutal, Lucas se desequilibrou e, em sua queda, atingiu o solo. Mas não apenas isso. Um pedaço de papel voou de seus bolsos e aterrissou entre os pés da mulher do Saldanha. Uma onda de adrenalina me tomou. Fui até a folha amassada e, quando a peguei, um frio percorreu minha espinha. O que estava ali parecia uma assinatura, mas não qualquer assinatura. Era o nome da minha mãe, junto a um símbolo que eu reconhecia, o mesmo que estava na carta anônima. As palavras pareciam dançar na minha frente. "Por que você fez isso?" gritei, quase sem querer. "O que você está escondendo?" A mulher do Saldanha hesitou, seu olhar mudando. Uma pitada de emoção passou por seu semblante impassível. "Você não entende", ela murmurou, a voz carregada de um misto de raiva e pena. "Sua mãe fez uma escolha que me arrastou para isso tudo." Max, ainda lutando contra os capangas, captou a oportunidade e gritou: "Isabela, isso é uma armadilha. Não acredite nela." Mas o que Max sabia, a confusão dentro de mim crescia. A mulher estava sendo sincera ou apenas tentava manipular a situação? Antes que eu pudesse responder, houve um estalo. O portão da casa se abriu abruptamente e um grupo de homens armados entrou, com fardas e distintivos. Eram policiais. O caos, que por um momento parecia estar sob controle, agora explodiu em uma nova direção. Um deles fixou o olhar em mim. "Isabela Almeida, você está presa por obstrução de justiça e conluio com a família Saldanha." Minhas pernas tremeram. O que era isso? A acusação ressoava como um eco sombrio na minha mente. Eu não tinha feito nada. Ou talvez tivesse. O assalto ao meu coração só aumentava. Enquanto tentava entender como a dinâmica havia mudado de forma tão abrupta, a mulher, agora visivelmente nervosa, olhou para os policiais e depois para mim. A expressão em seu rosto mudou para um sorriso astuto. "Você não sabe, não é?" Sua mãe estava profundamente envolvida com o Saldanha. E agora você carrega o legado dela. As palavras dela pairaram no ar, pesadas e carregadas de significado. Eu olhei para Lucas, que agora parecia tão perdido quanto eu. Max continuava lutando, mas a confusão no meu interior fazia todo o contexto parecer nebuloso. Quem estava certo? O que era verdade? O passado da minha mãe, a acusação contra mim, o futuro de Lucas. Tudo se misturava em um turbilhão de incertezas. E então, como se o destino quisesse nos punir ainda mais, um dos policiais avançou. "Mãe? Você quis dizer a sua mãe? Tem certeza de que ela está morta?" O comentário caiu como uma bomba. O chão sob meus pés parecia desmoronar. "Como você sabe disso?" A voz saiu como um sussurro. Os olhos do policial brilhavam de forma intensa. Ele sorriu, um sorriso que gelou meu sangue. "Você realmente achou que ela estava longe? O que você acha que aconteceu na noite em que tudo desmoronou?" E nesse momento, finalmente percebi. A verdade não era o que eu havia imaginado. Uma reviravolta que poderia mudar tudo. Lucas, Max e eu estávamos no centro de uma teia de mentiras e segredos, muito mais profunda do que poderíamos sonhar. O que aconteceu naquela noite? Quem realmente eram os Saldanha? E o que minha mãe havia feito? Meu coração disparou e a realidade de que estava acontecendo me envolveu como um manto pesado. O passado estava prestes a ser destacado. De forma brutal, e a única pergunta que ecoava era: até onde eu iria para descobrir a verdade? O olhar da mulher do Saldanha queimava como fogo, e suas palavras reverberavam em meu cérebro. A ideia de que tudo o que eu conhecia poderia ser uma grande mentira me deixava tonta. Eu olhei para Lucas, seu rosto pálido e uma expressão que parecia suplicar por ajuda. Era como se o mundo estivesse desabando ao nosso redor. E então, tudo aconteceu em questão de segundos. Um grito cortou o ar. Era Max.
Ele lutava, tentando se desvencilhar das garras dos homens. Mas no caos, algo inesperado aconteceu. O homem mais alto, aquele com o olhar afiado, fez um movimento brusco e, em um ato de desespero, empurrou Lucas em minha direção. Com um impacto brutal, Lucas se desequilibrou e, em sua queda, atingiu o chão. Mas não apenas isso. Um pedaço de papel voou de seus bolsos e aterrissou entre os pés da mulher do Saldanha. Uma onda de adrenalina me tomou. Fui até a folha amassada e, quando a peguei, um frio percorreu minha espinha. O que estava ali parecia uma assinatura, mas não qualquer assinatura. Era o nome da minha mãe. Junto a um símbolo que eu reconhecia, o mesmo que estava na carta anônima. As palavras pareciam dançar na minha frente. "Por que você fez isso?" gritei, quase sem querer. "O que você está escondendo?" A mulher do Saldanha hesitou, seu olhar mudando. Uma pitada de emoção passou por seu semblante impassível. "Você não entende", ela murmurou, a voz carregada de um misto de raiva e pena. "Sua mãe fez uma escolha que me arrastou para isso tudo." Max, ainda lutando contra os capangas, captou a oportunidade e gritou: "Isabela, isso é uma armadilha! Não acredite nela!" Mas o que Max sabia? A confusão dentro de mim crescia. A mulher estava sendo sincera ou apenas tentava manipular a situação? Antes que eu pudesse responder, houve um estalo. O portão da casa se abriu abruptamente e um grupo de homens armados entrou, com fardas e distintivos. Eram policiais. O caos, que por um momento parecia estar sob controle, agora explodiu em uma nova direção. Um deles fixou o olhar em mim. "Isabela Almeida, você está presa por obstrução de justiça e conluio com a família Saldanha." Minhas pernas tremeram. O que era isso? A acusação ressoava como um eco sombrio na minha mente. Eu não tinha feito nada. Ou talvez tivesse? O assalto ao meu coração só aumentava, enquanto tentava entender como a dinâmica havia mudado de forma tão abrupta. A mulher, agora visivelmente nervosa, olhou para os policiais e depois para mim. A expressão em seu rosto mudou para um sorriso astuto. "Você não sabe, não é? Sua mãe estava profundamente envolvida com o Saldanha. E agora você carrega o legado dela." As palavras dela pairaram no ar, pesadas e carregadas de significado. Eu olhei para Lucas, que agora parecia tão perdido quanto eu. Max continuava lutando, mas a confusão no meu interior fazia todo o contexto parecer nebuloso. Quem estava certo? O que era verdade? O passado da minha mãe, a acusação contra mim, o futuro de Lucas, tudo se misturava em um turbilhão de incertezas. E então, como se o destino quisesse nos punir ainda mais, um dos policiais avançou. "Mãe? Você quis dizer a sua mãe? Tem certeza de que ela está morta?" O comentário caiu como uma bomba. O chão sob meus pés pareceu desmoronar. "Como você sabe disso?" A voz saiu como um sussurro. Os olhos do policial brilhavam de forma intensa. Ele sorriu, um sorriso que gelou meu sangue. "Você realmente achou que ela estava longe? O que você acha que aconteceu na noite em que tudo desmoronou?" Meu coração disparou, e a realidade do que estava acontecendo me envolveu como um manto pesado. O passado estava prestes a ser destacado de forma brutal. "Não, não pode ser", murmurava, enquanto tentava entender. E então, no meio do alvoroço, um grito. Um grito diferente. Era um grito de dor e desespero. Max estava caído no chão e um dos homens do Saldanha havia o atingido. Ele tentava se levantar, mas o sangue escorria de um corte profundo em sua cabeça. O horror se espalhou pelo meu corpo como um veneno. "Max, não!" Mas antes que eu pudesse correr até ele, a mulher do Saldanha avançou. "Chega!" Sua voz soou como um trovão. "Se você não fizer o que eu digo, isso vai acabar muito mal para todos." Meus olhos se arregalaram. Algo mudou. A tensão no ar era palpável. "O que você quer?" indaguei, enquanto senti o nó na minha garganta apertar ainda mais. Ela hesitou, e então, com um sorriso sombrio, revelou: "Quero você se unir a mim e ao Saldanha. Sua mãe foi uma traidora, mas você
Você pode reescrever a história. Aceite seu lugar e o que você descobrirá poderá mudar tudo. Ou Max pagará o preço. A respiração faltava. Minhas escolhas eram cruelmente limitadas. O futuro de Lucas, a verdade sobre minha mãe e a vida de Max estavam nas minhas mãos. E naquele instante, a pergunta queimava ferozmente. Até onde eu iria para salvar aqueles que amava? A verdade poderia ser ainda mais devastadora do que eu imaginava. O olhar da mulher do Saldanha queimava como fogo, e suas palavras reverberavam em meu cérebro. A ideia de que tudo o que eu conhecia poderia ser uma grande mentira me deixava tonta. Eu olhei para Lucas, seu rosto pálido e uma expressão que parecia suplicar por ajuda. Era como se o mundo estivesse desabando ao nosso redor. E então, tudo aconteceu em questão de segundos. Seja como for, sua mãe teve suas razões, a mulher gritou, descontrolada. O medo começaram a aflorar e eu me senti encurralada. Mas antes que eu pudesse reagir, um novo barulho cortou o ar. Uma série de tiros ensurdecedores ecoaram pela sala. As balas ricochetearam nas paredes da casa e o caos explodiu. Os homens do Saldanha se jogaram no chão, buscando abrigo. Um dos policiais, aparentemente ferido, gritou: "Caiam, caiam no chão!" E eu vi alguns dos homens armados enfiarem as mãos nas pernas, buscando a proteção das mesas. Estava em choque, mas não era só isso. Ao olhar para Lucas, vi um brilho em seus olhos, um brilho que nunca tinha visto antes. Ele se levantou e, num movimento que me pegou de surpresa, puxou algo do bolso. Era um revólver, seus dedos agarrando a arma com uma determinação que eu não acreditava que ele possuísse. "Lucas, não!" gritei, mas era tarde demais. Ele apontou a arma para a mulher do Saldanha, sua voz firme. "Você não vai machucar mais ninguém." A mulher ficou paralisada por um momento, mas logo um sorriso frio surgiu em seu rosto. "Você não sabe com quem está lidando, Lucas. Isso não é uma criança com um brinquedo. A sua vida já está selada." Meu coração disparou. O que ela queria dizer com isso? Olhei para Max, que ainda lutava para se levantar, o sangue escorrendo por seu rosto, mas atento à cena. Aquilo não. Estava apenas esquentando. Estava prestes a explodir. "Deixa isso de lado, Lucas. Coloque a arma no chão. Vamos nos proteger", implorei. Mas Lucas não desistiu. Ele parecia não ouvir. O desespero tomava conta de mim. "Max, o que está acontecendo?" perguntei, mas seus olhos se fixaram em algo atrás de mim. E então ouvi o som de passos apressados. Vários homens vestidos de preto entraram na casa, com rostos conhecidos e expressões sérias. E assim a reviravolta se revelou. O líder deles era meu pai. Um homem que eu acreditava estar morto, perdido em um passado que eu nunca conheci. No instante em que nossos olhares se cruzaram, percebi que sua presença não era um acaso, era parte de um plano maior, algo que eu jamais poderia imaginar. "Isabela, você não deveria estar aqui", ele disse, seu tom frio e distante. Eu avisei que os Saldanha iriam voltar. A mulher do Saldanha reagiu com hostilidade. "Você, o que está fazendo aqui? A missão não inclui traidores. É hora de confrontar a verdade." Meu pai respondeu, com um sorriso sutil. Ele se voltou para mim e se aproximou lentamente. "O que você não sabe, Isabela, é que a sua mãe fez escolhas terríveis. E agora, todas as nossas vidas estão interligadas de uma forma que você jamais poderia imaginar." A tensão crescia. Um nó se formava na minha garganta e a interrogação pairava no ar. Quem meu pai realmente era? O que eu ainda não sabia sobre minha mãe. Aquela noite, tudo estava prestes a mudar mais uma vez. E agora, eu precisava decidir se enfrentaria o homem que era um estranho ou se fugiria da verdade que ameaçava desmoronar o que me restava dessa família. Enquanto o caos ao redor tomava proporções maiores e com Max caindo novamente, um grito ecoou pelas minhas pernas. "Por favor, me ajudem, eu não sei o que fazer." A realidade estava prestes a se revelar.
E a única certeza que tinha era que a linha entre aliados e inimigos se tornava cada vez mais borrada. O que viria a seguir? O que mais estava escondido sob a superfície? O olhar do Saldanha queimava como fogo, e suas palavras reverberavam em meu cérebro. A ideia de que tudo o que eu conhecia poderia ser uma grande mentira me deixava tonta. Olhei para Lucas, seu rosto pálido, e uma expressão que parecia suplicar por ajuda. Era como se o mundo estivesse desabando ao nosso redor. Então, tudo aconteceu em questão de segundos. Seja como for, sua mãe teve suas razões, a mulher gritou, descontrolada. O medo começou a aflorar. E eu me senti encurralada. Mas antes que eu pudesse reagir, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um grupo de homens robustos, todos vestidos de preto, irrompeu no espaço. A tensão se intensificou. Um deles, com um olhar gelado e um distintivo visível, apontou para nós. Todos no chão agora. As balas ricochetearam nas paredes da casa e o caos explodiu. Os homens do Saldanha se jogaram para proteger-se, enquanto eu, Lucas e Max ficávamos paralisados, atolados na confusão. O revólver que Lucas segurava tremia em sua mão. Parecia frágil, mais um garoto perdido do que um homem decidido. Lucas, não! Gritei, enquanto tentava perceber o que estava acontecendo. Os homens armados começaram a avançar, e a mulher do Saldanha, atordoada, olhou para mim e depois para os novos intrusos. Vocês não deveriam estar aqui! Ela gritou, mas seu tom já não tinha a mesma confiança. Meu pai, o homem que eu acreditava ter sido perdido para sempre, estava entre eles. Ele se destacou com um olhar que misturava um orgulho sombrio e uma ameaça implícita. Isabela, no que você se meteu? Você não sabe com quem está lidando, não é? Foi como um soco no estômago. Ele não era um herói. Mas o vilão? Você estava onde? Eu não conseguia processar. Havia uma verdade muito maior em jogo. Enquanto isso, Max se arrastava pelo chão, tentando se levantar. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de dor e confusão. Isabela, socorra-o! Eles não são quem dizem ser. Foi então que tudo virou. Um dos homens armados segurou a mulher do Saldanha e, com um movimento rápido, revelou um laser na arma que carregava. Em um instante, ele ativou uma pequena tela holográfica que projetou uma imagem do passado de nossos familiares e um vídeo que deixou todo o espaço em silêncio. Era um vídeo de um acordo secreto entre minha mãe e o Saldanha. Como se o tempo parasse, vi minha mãe, jovem e cheia de vida, em uma sala escura, discutindo algo que a tornaria um alvo. Ela traiu nossa confiança, gritou o homem, a voz cortante. Por isso estamos aqui, Isabela. E você vai nos dar tudo o que ela deixou. A peça se montou na minha cabeça como um quebra-cabeça distorcido. Minha mãe? Traidora? E agora, minha vida inteira estava sendo arrastada para esse turbilhão. De mentiras! O som do meu coração ecoava em meus ouvidos, enquanto a verdade se desenrolava ali, diante de mim, e a desconfiança crescia a cada segundo. As balas ricochetearam nas paredes da casa, e o caos explodiu. Com um impulso de desespero, eu me lancei para a frente, separando Lucas do grupo. Você não vai levar meu irmão! Gritei, decidida, e a adrenalina fez meu corpo vibrar. Os homens cambalearam, surpresos com a audácia, mas o maior choque ainda estava por vir. A mulher do Saldanha, em meio ao tumulto, puxou um objeto do bolso e lançou aos pés de Lucas. Um colar brilhante, com uma joia que o conhecia bem. Você entenderá a sua verdadeira herança, disse ela, em um sussurro com um sorriso enigmático. O tempo pareceu parar novamente. O que é aquilo? Uma relíquia? Uma armadilha? Ajoelhei-me ao lado de Lucas, enquanto pegava o colar. E quando o fiz, um calor começou a pulsar por todo o meu corpo. O que a mulher estava insinuando? A tensão explodiu novamente. Um grito cortou o ar e um dos homens jogou Lucas no chão.
O colar brilhou intensamente e, num momento de pura lucidez, percebi que a verdade estava ligada a isso. O que eu ainda não sabia sobre minha mãe. O que se desenrolava diante de mim ameaçava não apenas minha família, mas tudo o que eu conhecia. Agora a pergunta que pulsava no fundo era: até onde eu estaria disposta a ir para desvendar isso? O caos continuou, mas a tensão se apertava ainda mais. Eu precisava da verdade, e agora ela parecia mais próxima do que nunca, mas a um custo que eu estava começando a temer. A tensão explodia ao nosso redor, o caos se desenrolando na sala, enquanto eu segurava o colar nas mãos, o brilho intenso refletindo a confusão em meu interior. O vídeo que acabara de ver me martelava a mente. Minha mãe, como traidora, era insuportável. O que mais eu não sabia? Lucas ainda apontava a arma. Sua voz hesitante quebrava a tensão. Você não vai machucar ninguém. Os homens de preto se moviam nervosamente, e a mulher dos Saldanha sorria, mas havia um toque de desespero em seus olhos. Você é um tolo, Lucas, gritou ela, e o ambiente congelou. Se acha que pode impedir o que está prestes a acontecer, está errado. Suddenly, a explosão de luz irrompeu pela sala. O barulho de vidro quebrando ecoou, e no instante seguinte, uma figura vestida de preto entrou, um capuz escondendo seu rosto. Eu mal pude compreender o que estava acontecendo, antes que ela se dirigisse a mim com uma voz fria e decidida. Isabela. Ela fez um movimento rápido e, com um gesto elegante, arrancou o colar das minhas mãos. O brilho que antes parecia um símbolo de esperança, agora se apagou, em um instante. Você não. É nada sem isso. A mulher do Saldanha ficou paralisada. Sua expressão de surpresa logo se transformou em raiva. Quem é você? Gritou. Mas a nova intrusa apenas sorriu. Alguém que sabe muito mais do que você imagina. E antes que eu pudesse processar, a mulher levantou a mão, revelando uma arma. O mundo tornou-se um borrão. O que estava acontecendo? Não, não, não! Eu clamei, sentindo o pano da realidade se desgastar. O caos reinava e a tensão no ar se tornava opressiva. O olhar da nova intrusa, intenso e cheio de poder, desviou rapidamente para Max, que estava ali, caindo sob o impacto da violência. Em um movimento inesperado, ela disparou. Um tiro ecoou, atingindo um dos homens de preto. No mesmo segundo, uma explosão de adrenalina espetou o ar. Um grito de dor e ele caiu. A confusão tornou-se uma tempestade. Todos nós estávamos em choque. No meio do frenesi, Lucas perdeu a posse da arma. O que estava acontecendo com meu irmão? Ele parecia transformado, uma fúria que não conhecia. Isabela, precisamos sair! Ele gritou, mas algo o fez parar. O olhar da mulher encapuzada fixou-se em Lucas e, com um sorriso enigmático, disse: Você não sabia que seu passado está mais entrelaçado do que nunca com o Saldanha? Seu pai, ele não fez o que você imagina. Uma onda de choque percorreu meu corpo. Meu pai? O que ela queria dizer? No espaço de um segundo, a verdade pareceu colidir com uma realidade que eu nunca previra. Lucas olhou para mim, um misto de confusão e dor em seus olhos. Meu pai? A incredulidade reverberou em minha voz. O que você sabe sobre ele? A mulher sorriu. Sim, seu pai. Ele é bem mais do que você pode imaginar, Isabela. Está na hora de você saber a verdade. E a verdade é que você não pertence a este lugar. Você é a chave para um legado muito maior. A sala parecia girar ao nosso redor. O legado? O que era isso? E por que eu? O colar perdido, a traição da minha mãe. Agora, tudo parecia uma trama complexa. Meu mundo estava se desmoronando e a única certeza que eu tinha era que as respostas estavam mais distantes do que nunca. Lucas, ainda em choque, recuou, mas a fala da mulher ecoava em sua mente. O que ela queria dizer? E o que aconteceria se descobríssemos de fato a verdade? Uma fraqueza crescia,
como se o chão estivesse se abrindo sob nós, e eu percebi que as próximas palavras dela poderiam mudar tudo. Antes que pudéssemos processar o que estava acontecendo, ela avançou e sussurrou: "Você é a filha da verdadeira rainha do Saldanha." A declaração penetrou em meu cérebro como um tijolo. A rainha? Eu? O que isso significava? E então, num piscar de olhos, tudo se tornou obscuro. Um mistério entrelaçado a um destino que eu nunca escolhera. Olhei para Lucas e para Max, percebendo que nada seria como antes. O que mais escondiam sobre mim? A única certeza era que essa história estava apenas começando, e a verdade poderia ser mais devastadora do que eu poderia aguentar. Você é a filha da verdadeira rainha do Saldanha. As palavras pairavam no ar, e o impacto delas explodiu em 1000 pedaços dentro de mim. A sala estava mergulhada em um silêncio chocante. Sentia meu coração batendo forte, quase gritando para eu entender o que aquilo significava. Meu passado, por alguma razão, se entrelaçava com uma grande mentira, e agora tudo estava prestes a desmoronar. Lucas estava congelado, encarando a mulher encapuzada, enquanto Max tentava se levantar, o sangue escorrendo e suas expressões se contorcendo de dor. O caos que nos cercava se tornava uma tempestade de emoções, e eu buscava um fio de lógica no meio da confusão. Mas a cada instante que passava, a tensão só aumentava. "Você não sabe o que está dizendo", gritei, tentando agarrar o fio da verdade que podia me salvar. Mas as palavras mal conseguem sair da minha boca, a incredulidade me silenciosa. A mulher riu, um riso frio que gelo se espalhou por meu corpo. "Ah, mas Isabela, você deveria estar preparada para o que veio pela frente. Sua mãe fez escolhas que vão muito além de você imaginar. Agora, você é a chave." A luz do ambiente parecia escurecer. Como assim eu era a chave? Chave para o quê? Antes que eu pudesse formular uma pergunta, a porta explodiu. E não era qualquer entrada. Estava cheia de homens em uniformes, armados e determinados. Eram policiais, mas não eram comuns. Eram os homens que aterrorizavam a cidade. O tipo que eu sempre jurara que não deviam entrar na minha vida. Um deles veio à frente com um olhar fixo. "Todos parem agora. Isabela Almeida, você está cercada." O choque atingiu como uma onda. Max, Lucas e eu estávamos no epicentro de algo que nem poderíamos compreender. Os gritos se misturaram ao barulho ensurdecedor, e as balas ecoavam por todo o espaço. A mulher do Saldanha olhou para os policiais com desprezo. "Vocês não sabem com quem estão lidando." Mas naquele momento, algo brotou dentro de mim. A adrenalina pulsava. Os sentimentos de proteção sobre Lucas queimavam forte. "Não vou deixar que machuquem ninguém. Não hoje." As palavras saíram antes que eu conseguisse pensar. A revolta na minha voz ecoou. E então a mulher sorriu. "Uma escolha errada, minha querida." Ela sussurrou. O ambiente estava tenso, cada movimento sendo analisado, como se o ar estivesse prestes a se romper. E foi então que tudo aconteceu em um instante. Um movimento dramático que mudaria tudo. A mulher levantou a mão rapidamente. Poucas pessoas perceberam. Mas eu, o brilho da lâmina. Clisiu sob a luz e em um movimento ágil ela puxou algo. Um objeto que assim que os policiais perceberam, transformou o caos em uma cena digna de filme de terror. Uma bomba. O terror se espalhou pelo ambiente como chamas em um campo seco. O ar ficou pesado e todos os segundos tornaram-se eternos. "Se eu for para baixo, todos vão comigo", gritou ela, com uma expressão determinada, mirada intensa. O pânico gerou gritos e correria. Olhei para Lucas e Max, vendo os olhos de Lucas se encherem de lágrimas, e foi como se visse uma fração de nosso destino se quebrar. Não eu, não assim. O coração apertava e a mente borbulhava com pensamentos. "Isabela, o que vamos fazer?" Lucas sussurrou, sua voz trêmula. Mas a resposta estava se perdendo nos ecos dos gritos e em todo aquele frio que se espalhou por mim. Ali, no meio da destruição, percebi que tinham mais segredos escondidos.
Uma ferida aberta na história que eu jamais compreendi claramente. Do fundo do coração, eu soube naquele momento que todos nós tínhamos um papel a desempenhar. A bomba poderia levar tudo embora. Tudo que conhecíamos e amávamos. Mas a bomba também podia ser a chave. E quando encarei a mulher do Saldanha, mesmo com o perigo iminente, eu soube. A verdade estava em nós, e a única pergunta que restava era: o que iríamos escolher no último segundo? Você é a filha da verdadeira rainha do Saldanha. As palavras escorregaram da boca da mulher como veneno, e a sala mergulhou em um silêncio aterrorizante. O que isso significava? O olhar de choque de Lucas se misturou à confusão que habitava dentro de mim. Eu precisava de respostas, mas a verdade parecia longe, muito longe. A tensão crescia. O tempo passava devagar e o ar pesado sufocava. Lucas, com a arma trêmula em suas mãos, ainda hesitava, os olhos fixos na mulher. A adrenalina e o medo, juntos, criavam um turbilhão em meu estômago. Não podia deixar que essa mulher nos dominasse. Não agora. Então, um barulho estrondoso ecoou na sala. Um dos homens do Saldanha disparou. As balas ricochetearam nas paredes. Um grito agudo. Era Max. Ele caiu, seu corpo pesado e frágil no chão. Não, Max! Gritei como se o mundo estivesse se quebrando em pedaços. A visão dele caído, com o sangue se espalhando, fez meu coração parar. A mulher do Saldanha sorriu. Se você não agir, todos aqui vão se arrepender. Seu olhar era frio como uma névoa, e foi naquele momento em que tudo se desenrolou rapidamente. Como se o universo tivesse decidido me dar um empurrão. O homem mais alto, ou a expressão fechada, avançou em direção a Lucas. E então aconteceu. Uma explosão. Não uma explosão de uma bomba, mas um grito ressoando pelo ar, que fez o chão tremer. Uma mulher saiu de trás da porta, seu rosto encapuzado. Parem agora! Ela berrou, uma adrenalina crua em sua voz. Todos congelaram. O caos deu lugar a um silêncio pesado enquanto os olhares se viravam para ela. Meu coração disparou novamente. A mulher avançou e, no meio do pânico, revelou um dispositivo luminoso em sua mão. Era uma bomba. Todas as memórias começaram a fluir. A mentira, o segredo, a verdadeira conexão que tinha com o Saldanha. O olhar da mulher do Saldanha mudou de confiante para alarmado. O que você está fazendo? Mas antes que pudesse responder, a mulher encapuzada disparou uma série de comandos. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Ela estava em meio ao fogo. Cruzado agora, a tensão palpável crescendo. Eu não sabia se ela era aliada ou inimiga. E então, no meio daquele caos, com um movimento rápido, ela apontou para mim. Você é a chave. Faça seu irmão parar. As palavras dela soaram como um clarim de guerra, ressonando dentro de mim. Eu sentia o peso de tudo o que estava acontecendo. Lucas, ainda segurando a arma, olhou para mim, confuso. Era como se estivéssemos em uma cena de filme, onde cada escolha poderia ser fatal. E foi então que uma verdade esmagadora me atingiu. Lucas, coloque a arma no chão! Gritei, minha voz forte como um comando urgente. Ele hesitou. Mas e Max? O corpo de Max estava caído, a dor estampada no rosto. A mulher do Saldanha agora parecendo descontrolada, mas sem deixar de lado seu semblante calculista. Isso é mais do que você pensa. O legado da sua mãe. O ambiente se desfez em confusão, enquanto eu recuava para ajudar Max. E nesse instante, a bomba que segurava a mulher encapuzada começou a apitar. Meu mundo parou. O que você fez? Gritei, estiando. O terror se espalhando por mim como uma brisa gelada. Você será a escolha de valentes ou de covardes, ela afirmou, sua voz ramificada tingida de raiva e dor. E por um instante eu soube de que se tratava. O passado de minha mãe, minha conexão com o Saldanha, tudo era mais profundo do que eu poderia imaginar. O desespero ocupou minha mente. A única certeza agora era que precisava salvar Max. Antes que eu pudesse correr naquela direção, uma nova luz irrompeu. Um brilho forte, vindo de baixo.
Algo mágico, revolucionário. A sala inteira parecia brilhar, e no segundo seguinte, aquela iluminação consumiu tudo. Meus pensamentos, meus medos. Era como se a verdade estivesse à beira de emergir. E no instante seguinte, tudo se dissolveu em uma onda de escuridão. Entre gritos abafados e a sensação de queda, naquele turbilhão, uma verdade chocante se formou. O que se desdobrava ali era uma luta entre a vida e a morte. Uma escolha que poderia definir não apenas a mim, mas a tudo que eu conhecia. E enquanto tudo se desvanecia, a única pergunta que restou foi: quem eram meus verdadeiros aliados? E o que exatamente eu estava disposta a perder? A explosão de luz que envolveu a sala parecia um sonho. Assim como um filme em que as cores se desfazem, tudo se tornou um borrão. Eu senti a explosão de emoções e a adrenalina correndo pelo meu corpo. A mulher do Saldanha, com seu olhar ardente, se virou para mim. Como se a verdade se revelasse em camadas infinitas. Você é mais forte do que imagina. Antes que entendesse, o pânico tomou conta de mim. A bomba apitava, anunciando que o tempo estava se esgotando. Max estava caído, lutando contra a dor. E Lucas olhava para mim, aterrorizado. Isabela, precisamos de uma saída. A intensidade de sua voz me empurrou para a realidade. Nesse instante, tudo o que eu conhecia se sacudia e a vida que considerava normal desaparecia em um piscar de olhos. A mulher encapuzada gritou, exigindo que todos fossem para baixo. Você tem que decidir, Isabela. A escolha que eu nunca quis ter estava diante de mim. Os homens armados olhavam com um ar de desdém e urgência. Queria salvar meu irmão, meu amigo. O caos era sufocante e a única certeza que eu tinha era que precisava fazer algo, e rápido. Olhei para o colar que havia caído no chão. Ele brilhava como se possuísse poder. Lucas, pega isso, talvez seja a chave. A esperança balançava em meus olhos. Ele hesitou, mas havia um lampejo de coragem no seu rosto. Num ato de pura determinação, Lucas se aproximou e pegou o colar. Assim que o tocou, o ambiente pareceu tremer, como se o destino estivesse prestes a mudar. Vamos! Gritei, puxando Lucas em minha direção. A mulher do Saldanha já não parecia tão segura. Os olhos dela se ampliaram com o medo da perda do controle. Os homens que a cercavam trocavam olhares nervosos, conscientes do que estava prestes a acontecer. E então, com um movimento sincronizado, Lucas levantou o colar. Ele começou a brilhar intensamente. A luz invadiu o ambiente e, como mágica, todos os homens se congelaram. O ar estava eletrificado e eu sabia que essa era a nossa chance. Agora, Lucas! Gritei. Ele avançou e os homens caíram ao chão, presos por alguma força invisível. Aproveitamos a abertura e corremos em direção à porta. Max, ainda atordoado, se arrastou, mas com um olhar de determinação. Nós três juntos formávamos a resistência que nos mantinha vivos. Superamos a porta e a luz desapareceu atrás de nós. Do lado de fora, o céu escuro parecia mais claro. O cheiro de terra molhada invadia nossos pulmões. E quando olhei para Lucas e Max, vi que a luta não tinha acabado, mas havia uma fagulha de esperança. O desfecho ainda dependia de nós. Respirando fundo, tentei entender tudo. Estamos vivos. Precisamos descobrir a verdade sobre a nossa família. O que realmente aconteceu com nossos pais. O olhar determinado de Lucas se misturava com a angústia de Max. Mas havia algo mais ali, algo que eu não conseguia entender. O legado que a mulher mencionou poderia ser o nosso destino. Vamos nos aprofundar nessa história, disse Lucas, sua voz firme. Talvez a resposta esteja escondida na história da nossa mãe. E assim saímos correndo pela rua, juntos, determinados a descobrir a verdade que foi enterrada com nossa mãe. A trama era complexa, improvisada em nosso coração e mente. Mas a esperança nos guiava. Antes que pudesse processar tudo, ouvi uma sensação estridente. Não acabaríamos ali. O chamado do passado ressoava dentro de mim. E com cada passo, sabíamos que a próxima aventura estava a poucos metros de distância. Agora,
Quero saber de vocês. O que acharam dessa saga? Você precisa se inscrever agora no meu canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final de arrepiar. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal, pois apenas os verdadeiros fãs entendem a importância disso. Estamos juntos nessa jornada, e a aventura apenas começou.